Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos retomar aqui os vídeos sobre as bases subterrâneas, e esses vídeos têm um motivo de ser, certo? A gente vai daqui, não esse vídeo, não o próximo, o outro. A gente vai analisar uma entrevista do Phil Schneider, que foi um geólogo que já morreu, certo? E basicamente ele trabalhava com essa questão de túneis e tudo mais. Basicamente ele diz que encontrou um alien pela frente, mas alien aqui entre aspas, certo? Um demônio. Ele fala sobre o odor desse ser e tudo mais, ele fala sobre a briga que teve. Então, assim, tem muita coisa para a gente discutir do Phil Schneider, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Primeiro vamos entender as bases subterrâneas, certo? E por que eu não entraria numa dessas de base subterrânea, mas nem a pau. Mas nem a pau. Ah, mas vai acontecer uma grande catástrofe na superfície. Eu prefiro esperar na superfície. Eu não entraria nisso de jeito nenhum. Mas tudo bem. Dito isso, então a gente vai voltar aqui falando sobre as bases subterrâneas. Esses vídeos da base subterrânea era para ter ficado no mês de maio, certo? São os vídeos que eu tinha preparado para fazer divulgação da área de membros. No final das contas, eu acabei não conseguindo fazer a divulgação correta, porque, né, aquela correria, vocês viram que faltou alguns vídeos aí, vários vídeos ao longo do mês, né? E faltou vários vídeos, por quê? Porque sabe como é que funciona? Eu já falei lá no canal de Empresário para Empresário, o Elon Musk ele fala assim, como é que é? Ser empresário é como estar na beirada de um precipício, olhando para o vazio, comendo caco de vidro. É tão prazeroso quanto isso. É por aí. Então, sabe como é que é? Aquela brincadeira que os empresários têm em alguns projetos, de brincar batata quente com uma granada sem pino? A piada. Nada assim tão drástico. Mas tem coisas que exigem nossa atenção imediata e às vezes, né, eu não consigo fazer vídeo. Pois bem, então acabei não conseguindo fazer os vídeos e por isso eu vou estar fazendo a divulgação da área de membros ainda mais um pouquinho esse mês. Até o dia 13 de junho. Por que 13? Porque é uma sexta-feira 13, é fácil todo mundo lembrar. Não é essa sexta-feira agora, na próxima sexta-feira 13, no caso sexta-feira 13, a gente finaliza as inscrições e depois só mais pra frente aí, bem mais pra frente. Então vai estar fechado, ainda está aberto, vai lá e aproveita, certo? Então vai ter alguns dias a mais. Teve algumas pessoas também que mandaram e-mail falando assim, Afonso, vou receber no 7º dia útil, no mês de junho, você pode deixar um pouquinho mais? Tô deixando um pouquinho mais, tá bom? Até porque foi falha minha também não ter conseguido fazer os vídeos que eu gostaria. Então vamos lá, continuando aqui. Ah, sim, e ó, então deixa eu fazer o seguinte, ó. Lembre-se, hein? Link abaixo, área de membros. Agora tem 64 cursos, não é mais 63. O curso do mês de maio foi um curso sobre a África, certo? Esse é um curso interessante para quem quer investir na África, fazer turismo na África, saber quais países são mais estáveis, mais ou menos, né? Quais são os problemas de alguns deles, e se vale a pena ou não para negócios. Por exemplo, um ponto aqui. Alguém quer investir em negócio na África, mas não quer investir $12,90 para estar assistindo esse curso, ou também tem a opção de você comprar o curso, tá? O curso da África, ele está custando, se eu não me engano, é R$ 1.400. Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil. Se chama... Pô, hoje a internet está fraca aqui, acabou ficando sem as imagens, mas vocês vão ver com a internet boa, né? E vão ver aí com a imagem aqui, ó. Entendendo a África, cultura e negócios, né? Esse curso é voltado a todos que desejam um dia viver ou fazer negócio na África, com destaque ao Quênia, um país da África Oriental. Pois bem, então vale a pena, certo? Principalmente para quem quer conhecer a África, ver se vale a pena ir para a África, fazer negócio na África. E eu acho que assim, é um bom investimento, certo? É um bom investimento. Então, assim, não tente vir para a África assim de qualquer jeito. Primeiro vai lá, entende qual é a dinâmica, certo? Os conceitos e depois faça o seu investimento. Se você não quiser investir $12,90 e quiser fazer no supetão, não tem problema. Você pode investir aí uns 200, 300 mil dólares para aprender, certo? Ao invés de gastar $12,90. É $12,90 por mês, pessoal. E você pode cancelar a hora que você quiser. E todo mês tem um curso novo. Então vai lá, aproveita, tem um monte de curso legal, certo? As thumbnails não baixaram ainda, mas vão baixar daqui a pouco. Então lembre-se, link abaixo. Até sexta-feira 13, certo? Eu sei que a maioria das pessoas tem superstição com sexta-feira 13, é por isso que eu tô provocando e deixei para sexta-feira 13, porque todo mundo lembra, certo? Então vai lá e aproveita. Mas vamos lá. Então, continuando aqui, eu tenho que tirar isto e pôr isto. Então a base subterrânea de Dulce, no Novo México. Então é o seguinte. Dulce é uma cidade do Novo México, perto da fronteira com o Colorado, na reserva Apache de Ricória.
Embora a cidade seja pequena, com menos de 3 mil habitantes, a área tem o maior número de avistamentos de OVNI per capita do mundo. Ou seja, o pessoal costuma ver as navezinhas lá, certo? Pois bem, precisa ser OVNI no sentido de extraterrestres? Não. OVNI é objeto voador aí não identificado, certo? Pode ser, sei lá, de um nazista, pode ser alguma coisa esquisita, né? Então não precisa ser necessariamente um extraterrestre de outro planeta, essas coisas todas. Tudo bem. Então, a história de luzes e objetos estranhos no céu remonta aos primeiros habitantes da área, né? Histórias mais recentes afirmam que há uma base subterrânea dentro da mesa Archuleta, perto de Dulce, embora nunca tenha havido evidências concretas dessa base. Há testemunhas que afirmam ter trabalhado na construção da base e algumas que a viram do ar. Há até pessoas que afirmaram ter visto a base por dentro, após serem levadas para lá contra sua vontade em 1975. Então é o que as pessoas contam aí. Aí no caso, vocês estão vendo uma foto aí da mesa Archuleta no Novo México. Ok. Certo dia, um fazendeiro da região ligou para a polícia em pânico. Um dos seus gados havia sido morto. A vaca havia sido drenada de todo o seu sangue e havia passado anteriormente por um procedimento em que muitos de seus órgãos foram removidos cirurgicamente. E ao redor da carcaça da vaca havia rastros no solo que parecia ter saído dos pés de um tripé, certo? Se movimentando um tripé. Ao lado de cada um dos rastros, o chão estava queimado, indicando que havia uma eventual aeronave, certo? Que poderia decolar ou pousar verticalmente. Né? Saiu muitas notícias aí, a gente sabe que isso também aconteceu no Brasil, com alguns animais, então é uma coisa, no mínimo, curiosa. Ok. Aí diz assim, nos rastros havia um óleo amarelo, substância que não pôde ser identificada por nenhum laboratório. Parecia que os tripés, né, que estavam se movimentando lá, os tripés, o que quer que estivessem se movimentando, estavam seguindo a vaca por cerca de 180 metros. Após isso foi observado que, embora 3 dias tivessem se passado, a vaca não estava se decompondo e os predadores e os necrófagos não se aproximavam da vaca. Em algum momento durante esses 3 dias, uma das orelhas da vaca foi removida. Ao longo dos meses seguintes, 17 animais seriam sacrificados dessa forma. Certo? Olha só. Todos estavam sem glândulos linfáticos, todos ou com múltiplos órgãos removidos, e todos foram submetidos a um tipo de cirurgia. O que isso significa? Significa que foi tirado com cuidado, não foi tirado por um lobo, por exemplo, comendo o animal, certo? Pois bem, além disso, o sangue de todos os animais foi drenado e o pouco sangue que sobrou não coagulou, nem mesmo depois de vários dias. Os investigadores começaram então a adoecer, o pessoal que estava investigando começou a ficar doente. 7 pessoas que visitaram o rancho reclamaram de dores de cabeça e náusea. Por isso foi testado os níveis de radiação na área e a radiação era o dobro do que deveria ser. Durante esse tempo, os investigadores que trabalhavam à noite viram luzes laranja movendo-se silenciosamente no céu. Os investigadores trabalhando durante o dia viram helicópteros pretos circulando sobre a área. Investigaram se isso era mais do que um fenômeno local e procuraram por casos de mutilação de animais nas áreas vizinhas ao longo de alguns anos. E estimaram então que 8.000 mutilações como essas de animais foram relatadas. Um relatório oficial do FBI disse que isso era consistente com a ação de um predador e não havia interesse federal em continuar a investigação. Né? E a pergunta que ficou é, que tipo de predador era esse? Bom, aí abre aspas, né? Isso aí do relatório oficial da Conferência da Base de Dulce de 2009, no Novo México. Dizendo o seguinte, Hayakawa aludiu diversas vezes à alegação de que o governo, desde o início da década de 1970 até o início da década de 1980, pode ter conduzido operações clandestinas na área envolvendo experimentos com doenças bovinas, antrax e outras substâncias como parte de pesquisas de guerra biológica. Ele também aludiu a outra alegação de que também pode ter havido despejo ou armazenamento ilegal de produtos químicos tóxicos e outros materiais biologicamente perigosos em áreas próximas. Um dos locais mais comumente mencionados por pesquisadores de bases subterrâneas é um local não confirmado, supostamente localizado abaixo de uma pequena cidade de Dulce, quase inteiramente povoada por nativos americanos no Novo México.
Há muitas histórias de colaborações governamentais com alienígenas da base de Dulce. Histórias, assim, o pessoal contando, né? Onde todo tipo de pesquisa exótica é aparentemente conduzida em seus 7 ou mais vastos níveis subterrâneos e inúmeras ramificações e túneis. Pois bem, segundo todos os relatos, isso inclui experimentos avançados de controle mental e guerra psicotrônica, bem como engenharia genética, né, no caso. Alguns pesquisadores de Dulce acreditam que os níveis 5 abaixo da Terra, né, são ocupados inteiramente por pessoal alienígena e tecnologias alienígenas. Pô, Afonso, mas isso é absurdo, etc, tal. Não é bem alienígena no sentido de ET, essas coisas todas. É coisa de demônio, certo? E a gente vai ver o Phil Schneider. Então, assim, antes de falar que eu sou o geofísico maluco, a gente vai ver o geólogo maluco. Porque, tipo assim, aquele cara, tipo assim, ó... Ele fala umas coisas que são muito interessantes. Não é só ele. Tem um monte de gente por aí. Vocês já perceberam uma nova modalidade? Uma nova modalidade dos jornais nos dias de hoje? Tem um monte de jornal nos dias de hoje colocando notícia onde nunca se apresenta um nome. Fala assim, uma fonte que não quis se informar porque tá com medo disso, daquilo, diz tal coisa. Aí depois assim, uma fonte que não quis se informar, não quer que se mostrar o nome e tá falando em anonimato, mostrou tal coisa. Não é assim hoje em dia? Todos os jornais, toda semana tem alguma notícia bizarra, você pega lá, uma fonte que não quer se pronunciar, uma fonte não sei o quê, não é verdade? Agora, a gente tem aquela entrevista com aquela senhora da administração Bush, certo? No Tucker Carlson. A mulher tem rosto, tem nome, identidade, identificação, trabalhou no governo e tá dizendo, ó, tem base secreta assim assado. Ah, não, ela é louca. Ah, beleza, a gente não pode acreditar na pessoa que existe, mas a gente tem que acreditar nos jornalistas que ficam fazendo um monte de reportagem, todo dia tem 2 ou 3 reportagens saindo aí de pessoas não identificadas, e tipo assim, a gente não sabe se são vozes da cabeça deles, certo? Os jornalistas vão lá, falam um monte de absurdos, aí fala assim, uma fonte anônima. Ah, beleza. Quando é fonte anônima, eles publicam. Quando é uma senhora da administração Bush, zip zap. Quando é o Phil Schneider, que é um geólogo, tem diploma, escambau, é louco. Mas quando a ideia é louca e o pessoal nem mostra a fonte, aí com certeza é verdadeiro, porque o jornalista conferiu. Mas quando é uma pessoa real, com cargo real, trabalhando em algo real, falando alguma coisa, não, isso é maluco. Beleza. Então daqui a pouco não, a gente vai ter esse vídeo, o próximo, o outro a gente vai escutar o maluco falando, porque tipo assim, o maluco tá fazendo umas coisas bem malucas aí, e assim, geólogo trabalhando na parte de túneis, vamos ver o que vai acontecer. Pois bem, dito isso, então continuando aqui. Então sim, o pessoal acredita que no nível 5 para baixo tem aí entidades demoníacas, ok? Faz sentido para mim, porque o inferno não fica para baixo? Pois bem, então faz sentido. Mas vamos lá. As seções mais profundas da base subterrânea estão aparentemente conectadas a um extenso sistema de cavernas, né? Como já mencionei aí nos vídeos anteriores. E parece ser um tema comum à maioria das bases subterrâneas, ou seja, conexão com cavernas naturais. Acredita-se que Dulce tenha bases interconectadas no Novo México, incluindo as que acredita serem então as bases Sandia e White Sand, com sistemas de túneis conectando todas elas. Talvez seja revelador que parte do já mencionado sistema de cavernas de quase 225 km de extensão, ainda não totalmente descoberto, conhecido como Caverna Lechuguilha, seja considerada por alguns como se estendendo até algumas das outras bases às quais Dulce se conecta, então. Ok. Em North Star Report, né, um relatório aí que se chama North Star, falando sobre bases subterrâneas, né, profundas na América, está escrito o seguinte, abre aspas, a pesquisa de funções relacionadas à mente, experimentos genéticos, treinamento de reprogramação de controle mental, há mais de 3.000 câmeras de vídeo em tempo real espalhadas por esse complexo em locais de alta segurança, né, entradas e saídas. Há mais de 100 saídas secretas perto ou ao redor de Dulce. Muitas ao redor de Archuleta Mesa, a mesa de Archuleta, e outras ao sul, ao redor do Lago Dulce e até mesmo tão a leste quanto Lindrit, que é uma cidade. Seções profundas do complexo se conectam a sistemas de cavernas naturais. Ok. A base de Dulce ela chamou a atenção do público pela primeira vez em 1979, quando o empresário do Novo México, Paul Benowitz, se convenceu de ter interceptado comunicações entre máquinas voadoras antigravitacionais e instalações subterrâneas na área. Na década de 1980, quando Benowitz
alegou ter descoberto a base de Dulce, a história se espalhou como fogo em pó nos círculos dos teóricos da conspiração, em particular na comunidade ufológica, né? Na década de 1990, o piloto de avião comercial americano John Lear, filho do projetista Learjet, do Learjet, né, William P. Lear, também afirmou ter confirmado a existência da base de Dulce independentemente de Ben Waltz, né? Ok. No entanto, muitos moradores de Dulce, bem como alguns pesquisadores independentes, continuam a sustentar a existência de um grande sítio arqueológico sobre a cidade, né? Nório Hayakuawa, morador do Novo México que estuda a base de Dulce de forma independente há décadas, escreveu um artigo datado do dia 28 de março de 2007 no Rense.com, detalhando sua extensa pesquisa sobre os rumos de Dulce ao longo dos anos. Hayakuawa explica no artigo como, em 1990, trabalhou com uma equipe de televisão japonesa visitante para tentar confirmar a suposta existência de um laboratório biológico subterrâneo conjunto entre os Estados Unidos e alienígenas. Parece meio louco, hein? Sob Dulce. Ele também menciona que, ao entrevistar moradores locais, ele e a equipe de televisão japonesa foram detidos pelo chefe de polícia da cidade, né, Hoyt Velarde, sem que nenhuma razão válida fosse apresentada. De acordo com Hayakuawa, o chefe Velarde os alertou, abre aspas, nunca mais façam perguntas sobre essa base. Não tenho nada a ver com isso e não quero falar sobre isso, né? E aí esse mesmo cara, então, o Hayakuawa, sugere então que a escolha da palavra Velarde parecia indicar que a base de Dulce era conhecida pela polícia. As coisas do cara lá. Ao retornar a Dulce em 2007 para investigar mais a fundo, esse mesmo cara disse que, abre aspas, o filho do ex-chefe do departamento de polícia de Dulce levou ele, né, ao local do projeto Gasbug, dizendo que o projeto Gasbug foi um projeto governamental bastante estranho, de 1967, que envolveu uma grande explosão nuclear subterrânea de 29 quilotons de TNT, equivalente, né, nas profundezas da área do Planalto, né, 40 quilômetros ao sul de Dulce, supostamente para liberar gás natural das profundezas do subsolo. Foi um projeto conjunto com a El Paso Natural Gas Company, né, e, ainda é dito, o que não é frequentemente mencionado, né, em associação a este curioso projeto, foi que a enorme explosão nuclear criou cavernas subterrâneas profundas e enormes e extensas por toda a área, juntamente com diversos túneis naturais. É a visão que os caras estão passando. Tá correto? Não dá para saber, certo? A gente não vai lá ver essas coisas todas, então não dá para saber. O que a gente sabe é que sim, o pessoal está investindo muita coisa em base subterrânea, bunkers e companhia. Isso é uma coisa que dá para saber, certo? Principalmente por causa daquela senhora do governo Bush que estava lá no Tucker Carlson, certo? A gente fez um vídeo sobre ela aqui. Pois bem, e ela fala, olha, faltou não sei quantos trilhões de dólares, esses trilhões de dólares foi para onde exatamente? Foi para a base subterrânea. E, segundo ela, cada vez precisa de mais dinheiro. Da onde vem todo esse dinheiro? Essa é uma questão interessante que eu acho que a gente pode conversar hoje. Vai estar um pouco longo, já 18 minutos, mas vamos conversar hoje. Mas antes de conversar, deixa eu fazer a divulgação de novo da área de membros de curso. Pessoal, lembrando que a área de membros de curso vai estar aberta até sexta-feira 13 agora de junho, depois está fechada. Vai lá, aproveita. É a primeira vez que eu estendo o prazo. Várias vezes eu falei, ó, dia 31 de dezembro, pá, vai fechar, fecha dia 31 de dezembro. Agora tá uns dias a mais, certo? O pessoal pediu uns dias a mais e eu também tô aqui, não consegui fazer os vídeos todos e tudo mais que eu queria, então tô divulgando só até o dia 13 de junho, sexta-feira 13, depois já era. Então vai lá e aproveita, continua custando $12,90 por mês e você consegue acessar qualquer curso que tem lá, certo? Quer acessar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acessa, não tem problema nenhum. Durante o mês. Aí, você quer cancelar no mês que vem? Você pode. Vai lá, aproveita, pessoal. Tem bastante curso lá. Só o curso da África custa R$1.400, certo? São $300, mais ou menos. Na verdade, é mais ou menos 1.400, porque o valor tem em dólar. Acho que é $300. Vai lá, aproveita. Com R$12,90 você consegue assistir o curso. Vai lá, aproveita e todo mês tem um curso novo, certo? E mais pra frente, quando eu for abrir de novo, vai estar um pouquinho mais caro. Então vai lá, aproveita, porque quem entrar agora, quando tiver aumento, não vai ter aumento em cima do valor que está pagando. Vai lá, aproveita, certo? Ok, dito isso, vamos voltar para lá. Da onde vem a grana? Essa é a pergunta.
Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou falar o meu ponto de vista, certo? Tem o ponto de vista daquela senhora lá que fala que algum dinheiro foi desviado aqui e ali, tudo mais, tudo bem. Mas o meu ponto de vista, a maior parte do dinheiro veio de fundos de pensão, ok? Meu ponto de vista. Como? Muito simples. Os caras vão lá, criam uma empresa, aí os fundos de pensão vão lá, compram essa empresa ou investem nessa empresa, e aí, quando há movimentação de um lugar para o outro, principalmente assim, investindo em bolsa e essas coisas todas, eu acho que existe alguma margem aí para dinheiro sair fora da linha, certo? Pessoal, eu vou falar uma hora sobre isso no canal de Empresário para Empresário. Inclusive, estou fazendo um vídeo lá já, hein? Eu acho que assim, uma das coisas mais negativas que aconteceu, certo? Foi a questão de aposentadoria sem ser por doença ou por viuvez ou coisa do tipo. As pessoas basicamente elas sabiam que estavam entrando numa pirâmide, que é sempre a geração anterior que sustenta a posterior. A pessoa sabia disso, certo? Desde o princípio. E aceitou fazer isso porque viu vantagem. Infelizmente é isso. O problema é que basicamente nessa brincadeira toda, o que aconteceu foi a geração anterior acabou vendendo a esperança da geração seguinte. Foi isso. Porque se não tivesse fundo de pensão, a maioria das empresas que não dá lucro não existiria. E não existindo, não tinha como ir dinheiro para essas pataquadas. Vamos dizer o seguinte, uma empresa ela tem que funcionar com lucro. Se ela dá prejuízo, ela deveria, em tese, quebrar e acabou. E cria-se outra empresa que dê lucro. Mas por conta dos fundos de pensão, a maioria das grandes empresas vivem através de dinheiro da viúva. É isso que elas vivem. Empresa na bolsa. Pessoal, essas empresas vão para a bolsa para colocar a ação na bolsa para quê? Para poder aumentar o endividamento delas, é óbvio, certo? Agora, uma empresa que só aumenta endividamento, eu acho que não é saudável. Aí as pessoas falam assim, não, mas as empresas aumentam o endividamento porque é um endividamento bom, é para investir, para crescer e ficar maior, ganhar mais lucro. E aí o que acontece? Então por que continua com endividamento depois de 20 anos, 30 anos, 40 anos? As empresas cada vez estão mais endividadas, isso não faz sentido para mim. Não é capitalismo isso, certo? E no meu ponto de vista isso é feito através do dinheiro da viúva, do dinheiro dos fundos de pensão, tá? Agora, o dinheiro do fundo de pensão, todo mundo sabe que o fundo de pensão, tá tendo problema, estão caindo, certo? O pessoal torrou demais o dinheiro, certo? Além disso, não tem novas pessoas para bancar a pirâmide, não tem mais a base da pirâmide crescendo. Então, a gente sabe que no futuro aí talvez aconteça problemas com os fundos de pensão. Aí você fala assim, pô, aí sabe o que vai acontecer, Afonso? Aí essas bases vão ser todas descobertas, etc e tal. Não vão, sabe por quê? Porque o pessoal já migrou. Antes era fundo de pensão, agora, no meu ponto de vista, tá? No meu entendimento, o que vai manter essas coisas funcionando vão ser dinheiro da indústria farmacêutica. É o meu ponto de vista, não sei se eu tô certo ou errado, tá? É o meu ponto de vista, é o meu chutômetro. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, esse negócio da agenda trans, ok? Não estou dizendo se é certo ou errado, tá? Não vou fazer juízo de valores disso. Mas eu vou fazer um juízo de valor aqui. Cada criança que diz que é trans vai entrar no caixa da indústria farmacêutica por causa de hormônio e companhia ao longo da vida 1,5 milhão de dólares. 7 milhões de reais. 7 milhõezinhos. Então a indústria farmacêutica adivinha, uma criança que fala que é trans e vai fazer a transição e tudo mais, vai render para a indústria farmacêutica 1,5 milhão de dólares. Multiplica aí por 1.000 crianças, que não é nada. 1.000 crianças vezes 1,5 milhão dá quanto? 1,5 bilhão de dólares. Multiplica por milhões de jovens. Multiplica. E começa a fazer umas contas aí. Milhões, né? Muitos milhões de jovens. Faz umas continhas na sua cabeça. Você vai entender que a indústria farmacêutica vai ganhar muito dinheiro. Ponto. Além disso, a indústria farmacêutica, ela faz aquela coisa, né? Ela vende um remédio que eventualmente vai fazer você ter que usar outro remédio. Não é verdade? O cara vai lá, procura um tratamento. Beleza, teve o tratamento. Resolveu o problema? Não. Criou outro problema. E o outro problema exige que você compre mais remédio da indústria farmacêutica. Mas são um gênio. Não precisa mais do dinheiro dos velhinhos. Certo? Eu acho que tá por aí. Deve ter muitos experimentos feitos nessas bases subterrâneas aí sobre essas novas tecnologias de medicamento. Eu acho que tem. Eu chute, pessoal. Alguém aqui acha que não existe já ser humano clonado de verdade?
Alguém acha que, meu, os caras foram lá, fizeram ovelha Dolly e nunca mais continuaram as pesquisas? Pessoal, sério, todo mundo aqui tem mais 5 anos, né? Todo mundo entende que, tipo assim, já deve ter clone por aí, tipo, já deve ter transplante de cabeça. Pessoal, quantas pessoas somem todos os anos e nunca mais aparecem? O que acontece com elas? Elas evaporam? Pessoal, é óbvio que tem algum problema aí, certo? E isso tudo aí, no meu ponto de vista, deve envolver experimento, entendeu? Vários experimentos. Eu acho. Nessas bases aí. Então, tipo assim, eu acho que é isso que financia. Eu tô falando, acho. Não dá pra ter certeza. Viu algum papel dizendo isso? Não. Eu simplesmente olhando assim para onde tá escoando mais dinheiro no mundo. Antes vinha dinheiro para as empresas, vamos dizer assim, dos fundos de pensão, certo? Nunca concordei com isso. Acho absurdo. E agora o dinheiro tá indo para onde? Tá direcionando para onde? O que eu tô vendo? Tô indo muito dinheiro para a indústria farmacêutica. Tem algum motivo, pessoal, para ter essa agenda do nada de gênero e companhia? Pessoal, assim, de novo, não tô julgando se a pessoa quer fazer isso. Isso é problema dela, certo? Não tem nada a ver comigo. Não exigindo que eu faça, não tem problema nenhum. Cada um faz o que quiser. Mas que para a indústria farmacêutica rende uma graninha, tipo assim, indústria do cigarro não é nada perto disso. Não é nada. Tipo assim, é dinheiro do quê? Como é que o pessoal fala? De amendoim, entendeu? Não é nada. Mas só um esboço aqui, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão quando a gente chegar no Phil Schneider, né? O geólogo que, tipo assim, viu o demônio e falou assim, é hora de sair na bala. E depois que acabou a bala, falou, agora é pra porrada. Tipo, o Phil Schneider mostrou as cicatrizes do que aconteceu com ele. Interessante. Mas vamos ficar por aqui, pessoal. E lembrando, até o dia aí de muitas pessoas têm superstição, dia sexta-feira 13. 3 de junho agora. Último dia lá na área de membros, pessoal. Tipo assim, já foi prorrogado. Não, é a primeira vez que eu prorrogo. Vai lá, aproveita. Tem 64 cursos agora. Todo mês tem um curso novo. Ainda está custando $12,90. Tic-tac. Tic-tac. Olha, pessoal. Tipo assim, corre lá, tá bom? Link abaixo. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e vamos ver se agora a gente termina essa série sobre as bases subterrâneas. Agora tô com um pouquinho mais de tempo, vamos ver se a gente consegue colocar as coisas em dia. Por hoje é isso, até mais.